Neste vídeo vamos continuar a falar sobre o viewport, mas neste caso para ver como podemos manipular os objetos ou os atores que vamos colocando no nosso level, utilizando os gizmos. Os gizmos basicamente são os cursores que nos permitem mover, rodar e redimensionar um determinado objeto. Voltando então aqui ao nosso viewport, já verificamos que temos aqui várias informações que eu agora vou retirar daqui. Neste caso vou tirar aqui o Show Stats e também o Show FPS. Temos aqui o Real Time, portanto neste caso temos o nosso render a ser efetuado em tempo real. Se eu retirar esta parte aqui, ele vai só efetuar o render à medida que eu vou movimentando. Okay? Que reparem como o céu está parado, se eu movimentar ligeiramente ele vai atualizar. Portanto é um mecanismo ainda mais simples de poder ter aqui uma frame rate muito mais rápida para poder movimentar as minhas peças. Ora, vou retirar daqui este objeto e vou cingir-me aqui à existência do meu cubo, ok? E como repararam, o facto de eu ter aqui o render não em tempo real, mas sim sempre que eu movimento, fez com que ainda tivesse ficado ali a sombra projetada. Ora, o que vai acontecer então aqui é o seguinte, tal como acontece com a maior parte, ou com a esmagadora maioria, para não dizer todos, os programas de edição tridimensional, também o viewport do Unreal Engine, ou aqui no Level Editor, tem aquilo que são designados habitualmente por gizmos. E os gizmos são basicamente o conjunto de cursores que nos permitem movimentar um determinado objeto no espaço. Ora, o que acontece neste caso, se eu não tiver nenhum objeto selecionado, eu não consigo ver os gizmos. E os gizmos só são perceptíveis quando eu seleciono ou um objeto aqui diretamente no viewport, ou então selecionando aqui no World Outliner. Vou selecionar aqui o cubo. E, como podem observar, eu tenho aqui então estes gizmos. O que os gizmos nos permitem fazer é o seguinte, facilmente conseguirão entender isso. Tenho aqui então a possibilidade de, aproximando aqui o cursor deste gizmo verde, de agarrar nele e arrastar, e ele vai se arrastar apenas na horizontal. Neste caso da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tenho depois o gizmo na vertical, com a cor azul. Ok? Reparem que a projeção da sombra me ajuda também a perceber o movimento que eu estou a fazer. Neste caso estou aqui a embeber já o gizmo ou neste caso o objeto, dentro do meu floor, do meu chão. E depois tenho o gizmo de profundidade, neste caso o vermelho, que me permite movimentar o objeto na profundidade. Ora, o que acontece tecnicamente também é o seguinte. Se eu rodar aqui, eu vou até fazer aqui um F para centrar aqui a vista, vou afastar e vou rodar aqui sobre o objeto. Reparem, eu não estou a rodar o objeto, estou apenas a rodar a minha vista, ok? E eu vou aqui recentrar isto. Reparem que, independentemente do facto de eu ter rodado aqui a minha vista, os gizmos ficaram apontados na mesma direção, portanto eu posso movimentar o objeto desta forma, ok? E portanto aqui na profundidade também. Tomando, obviamente, como partido que a parte frontal será esta daqui. Temos uma pequena representação aqui dos diferentes eixos, neste caso o eixo Y, Z e X, e, portanto, temos aqui a possibilidade, então, de movimentar qualquer um destes objetos. Se eu colocar aqui um cilindro, neste caso eu pus um BSP, também funciona, não havia problema nenhum. Vamos aqui, vamos aqui ao Basics, e temos aqui um cilindro deste género. Reparem, ele vai ter o seu gizmo também, que nós podemos aqui movimentar. E, portanto, facilmente conseguem perceber que bastará selecionar o objeto, quer aqui no Viewport, quer aqui no Outliner, e conseguimos rapidamente movimentar os nossos objetos. Ora, mas não se trata só apenas de movimentar o seu posicionamento no espaço. Nós temos aqui a possibilidade também de fazer outro tipo de movimentações, neste caso rodar e também ampliar. E se repararem, para cada uma destas teclas, ou para cada uma destas funções, existe uma tecla de atalho que está ali entre parênteses. Neste caso, o W para movimentar, o E para rodar e o R para redimensionar. Ora, o que acontece é, se verificarem no vosso teclado, as teclas W, E e Q, e R, perdão, situam-se ao lado da tecla Q. Neste caso, temos aqui três teclas que nos permitem, ao pressionar, vão sendo alteradas em termos de funcionalidade. Reparem, cá está a alteração a ser feita. Ora, o que é que acontece tecnicamente? Já vimos então a utilização do gizmo para o movimento. Se eu pressionar agora E, ou então pressionar ali, eu vou ter o gizmo de rotação.
Há aqui um aspecto que eu não referenciei e vou já referenciar, que é o seguinte: aqui no gizmo de movimento, assim como acontece com os outros, temos aqui uns mecanismos interiores muito interessantes e que são os seguintes e facilmente conseguirão perceber para que é que eles servem. Se eu clicar aqui, eu vou apenas movimentar nesta direção. Mas se eu aproximar aqui do centro, reparem que há aqui uma pequena aglomeração de eixos que me permite, por exemplo, selecionar o gizmo na altura e na largura. E, portanto, neste caso eu posso movimentar, embora não seja tão preciso quanto isso, posso movimentar quer na largura, quer na altura, ok? Não estou a movimentar na profundidade porque é o único eixo que não está selecionado. Para eu selecionar todos os eixos, eventualmente teria que escolher ali o ponto e agora sim, eu posso movimentar aqui dentro. Obviamente que não é um mecanismo muito prático. Portanto, se eu quiser selecionar apenas na horizontal e na profundidade, eu vou procurar encostar ali junto àquele ponto até ficarem amarelos os dois gizmos das duas direções que eu pretendo. E neste caso, a altura mantém-se, eu só vou movimentando na profundidade e na lateralidade, ok? Na rotação, temos exatamente os mesmos gizmos, mas neste caso eles funcionam de uma forma diferente. Eles permitem-me rodar o objeto. Ora, o que acontece neste caso em concreto é que, para além da rotação ser efetuada, eu tenho duas apresentações gráficas interessantes. Tenho uma apresentação gráfica da rotação em ângulos e tenho também uma apresentação numérica dos ângulos rodados. Ora, reparem o que é que acontece, eu vou rodar aqui 10, 15 graus, 20 graus, negativos, obviamente, porque se eu rodar ao contrário, eles vão ser positivos, o que significa que se eu rodar 90 graus, eu vou rodar aqui o objeto para ficar numa posição, vamos interpretá-la assim, horizontal. Reparem, cá temos então o nosso cilindro na horizontal, ok? É evidente que há aqui alguns aspectos que eu quero chamar também alguma atenção. Nós temos aqui este íconezinho que está ativo e que tem a ver com o ativar ou desativar uma rotação faseada em termos de graus. Se eu não tiver esta opção aqui ativa, o que vai acontecer é que o valor que está aqui à frente vai ser ignorado. E, portanto, se eu tiver a rotação, neste caso vou selecionar aqui o gizmo de rotação, reparem como a rotação agora vai ser de praticamente décima em décima, ok? Portanto, pode ser extremamente subtil. A partir do momento em que eu ativo esta opção daqui, eu vou passar a poder rodar de acordo com os múltiplos que aqui estão, neste caso de 5 em 5. E, portanto, reparem como eu estou a rodar de 5 em 5, vou fazer aqui cancel, depois vou mostrar como é que nós podemos desativar esta função. Temos aqui então de 5 em 5, ou então eu posso selecionar uma rotação fixa, por exemplo, de 10 em 10, e neste caso vamos ter aqui uma rotação de 10 em 10 graus, ok? Sempre que eu quiser fazer uma afinação mais precisa, obviamente eu desligo aqui este botãozinho e posso simplesmente fazer uma rotação mais precisa. Os gizmos funcionam este na vertical, este na horizontal, ok? Muito simples, penso que é suficientemente intuitivo, e este aqui na profundidade, e portanto eu posso rodar arrastando o rato para a frente ou para trás e vou rodando a minha imagem. Se eu quiser rodar o cubo na horizontal, bastará selecionar este gizmo e reparem o que é que vai acontecer então, eu vou rodá-lo na horizontal os graus que eu quiser. Se eu quiser rodar 45 graus, eu vou agora fazer Ctrl Z para ele voltar à posição habitual, mas se eu quiser rodar 90 graus, ou neste caso 45, porque 90 graus ele ia ficar numa posição semelhante, bastará chegar aqui, selecionar 45 graus, ativar aqui a função e o primeiro toque que eu fizer, ele automaticamente roda os 45 graus. Isto eu estou a falar ainda aqui na utilização dos gizmos, não falei aqui nas transformações que ficarão lá mais para a frente. Temos também depois, para finalizar, aqui o mecanismo de resize, ou neste caso de redimensionamento. Basicamente ele contém uns gizmos muito semelhantes ao do movimento, mas como podem reparar, em vez das setas nas extremidades tem uns cubos. Isto significa que eu posso aqui agarrar e redimensionar o meu objeto na altura, ou então na profundidade, ok? Ou então aqui na lateralidade. Ora, como podem verificar, ele também está subjacente aqui a uma série de valores, ok? Aqui é o grid, neste caso temos aqui 45 graus, vamos aqui clicar, não há aqui ao surface mapping, etc, mas aqui no resize, reparem que ele está a fazer 25, vamos fazer apenas o 0.1, ou então neste caso 10, reparem como aqui o resize já vai ser completamente diferente, querem ver? Ok, reparem como ele automaticamente salta de um objeto para o outro, portanto nós definimos aqui um size extremamente grande. Se nós definirmos um extremamente pequenino, vamos ter então um resize
muito mais subtil. Reparem como eu posso arrastar rapidamente. O mesmo efeito do gizmo de movimento se aplica aqui, o que significa que se eu agora quiser aqui utilizar os gizmozinhos, eu vou afastar aqui bastante para podermos ver o gizmo maior, ok? O que vai acontecer é o seguinte, sempre que eu arrastar aqui para o topo, se eu selecionar estes dois espaços, eu vou redimensionar de forma proporcional apenas na profundidade e na altura. O mesmo acontece deste lado, reparem, vou aqui redimensionar e, portanto, é uma questão de testarem e vão ver que rapidamente conseguem perceber o mecanismo de funcionamento. Obviamente, se eu quiser um redimensionamento ainda mais refinado, bastará desativar aqui esta opção e aí vou ter um redimensionamento extremamente refinado. E eu queria chamar a atenção, todos estes movimentos que eu aqui fiz têm repercussão aqui neste quadro do Transform. Reparem, eu vou aqui movimentar, reparem como ali no Y, na Scale, está a ser atualizado. Nós iremos falar nisto em maior detalhe em vídeos futuros, mas fica aqui então a informação de como podemos utilizar os gizmos no Unreal Engine.